Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Hilton, sou advogado, falo aqui de Guarulhos, São Paulo. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da medida provisória que foi editada pelo Presidente da República, número 927 de 2020. Essa medida ela traz flexibilização nas normas trabalhistas, são medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto número 6, e também no combate aí ao Covid-19, o coronavírus, né? Então, neste vídeo eu tentarei de maneira sucinta, o mais claro possível, explicar para as empresas e os empregados qual que é o intuito desse decreto e quais são a flexibilização possível com esse decreto. Fiz um vídeo também há um dia atrás falando também sobre algumas medidas, e algumas medidas que eu também pensei em sugerir estão aqui nessa medida provisória. Então vamos lá. O objetivo então é permitir então a elaboração de acordos individuais. Já é permitido na verdade, mas elasticidade essa permissão de acordos individuais entre a empresa e o empregador, né, de maneira a evitar acordos coletivos e convenções coletivas e participação do sindicato. Tem muitas questões aqui que vai dificultar esse debate coletivo, esse debate colegiado aí. Vamos lá. Quais são as medidas? Primeiro, já é previsto, mas ele flexibiliza o teletrabalho, trabalho em casa. Vamos chegar lá. Vou citar todas as medidas, depois a gente vai falando de uma a uma. O teletrabalho. Segundo, antecipação das férias individuais. Terceiro, concessão de férias coletivas, né? Como eu te falei, já são permitidas, mas tem algumas regras novas. O aproveitamento e a antecipação de feriados. O aproveitamento e antecipação de feriados. O banco de horas. A suspensão de exigências administrativas e segurança de trabalho. O direcionamento do trabalhador para a qualificação e o diferimento do recolhimento do FGTS, tá? Então são essas as medidas aí trazidas pela medida provisória número 927, beleza? Vamos lá, teletrabalho. O que aconteceu com o teletrabalho? Teletrabalho, então, para quem não sabe, é o trabalho fora do estabelecimento comercial, não fora exatamente, mas quero dizer, não que você esteja trabalhando externo, mas em casa, né? Ou em outro ambiente que fora do ambiente comercial de trabalho, né? Com esse teletrabalho, a questão aí é o seguinte: fica permitido o teletrabalho, né? E o empregador ele pode alterar esse regime, porque antigamente ele teria que alterar se ele quisesse fazer o teletrabalho, teria que ter alteração contratual, e eu penso que até norma coletiva, mas aí autorizou ele fazer isso em caráter direto, né? Então o empregador a seu critério fazer essa medida. O que ele tem para ele praticar isso aí? O que ele tem que fazer? Primeiro, ele precisa ter diferenciou aqui esse tempo. Ele comunica o empregado com 48 horas de antecedência, por escrito ou de maneira eletrônica, né? E uma crítica aqui ao artigo 4º, parágrafo 4º, que diz que o empregador poderá fornecer os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária. Então, quando na verdade não é o empregador poderá fornecer, mas o empregador deverá fornecer, se caso assim ele pleitear pelo teletrabalho. Então, a crítica aqui ao decreto, à medida provisória também. Vamos lá, seguindo. 2.2, antecipação de férias individuais, né? Então, o que aconteceu com essa antecipação? Ela trouxe a possibilidade do empregador já dar essas férias para o empregado, né, mesmo ele sem ter adquirido essas férias, né? Então temos um ano para o período aquisitivo, né, não necessariamente um ano de trabalho de data de admissão, mas um ano de período aquisitivo, e dentro desse um ano de período aquisitivo ele adquire o período de férias que é para ser concedido até um ano posterior. Então ele adianta esse período que ele não adquiriu ainda, né, com um mínimo de 5 dias de férias, e ele precisa comunicar ao empregador, o funcionário, melhor dizendo, também com no mínimo 48 horas de antecedência sobre essas férias, de maneira escrita ou virtual, eletrônica, né, por e-mail no caso, né?
Aqui fala também sobre os empregados, trabalhadores em grupo de risco do Covid-19, né, que serão priorizados para o gozo das férias. Mais uma crítica que eu acho que não tem prioridade somente, deverá ser concedidas as férias. Para mim é isso que deve ser feito com quem está em um grupo de risco, né? Deverá ser concedido. Talvez eles colocam priorizados porque tem outras medidas, então faria o empregador escolher aí qual é a melhor medida, né? Mas fica aqui a minha consideração. E aí o terço constitucional dessas férias poderá ser pago até final do ano, até a gratificação natalina, né, 13º salário. Então entra de férias, mas o terço, que é o pagamento constitucional, só pode ser pago até o final do ano. E também o valor das férias pode ser pago até 5 dias depois, 5 dias úteis depois do momento que começou as férias dele, certo? Isso é as férias individuais. Férias coletivas, terceiro ponto aqui. O que aconteceu? Tinha a necessidade de comunicação a órgãos e tempo mínimo para isso, 15 dias. Desceu isso para 48 horas também, de maneira escrita, de maneira eletrônica. Dispensou a necessidade aos órgãos, né? Do Ministério da Economia e a entidade sindical dispensou, não é necessário. Então, vejo positivo, como eu falei no outro vídeo, que as férias coletivas seriam o principal canal. A empresa pode dar essas férias no todo ou em parte para alguns ou outros funcionários. Também é uma medida positiva aí de férias. Ponto 4. Aproveitamento e da antecipação de feriados. Então veja bem, feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais e municipais. A empresa pode antecipar esse feriado para que o funcionário ela coloque esse feriado como um dia ali de ausência, como se o feriado já tivesse, o trabalhador tivesse trabalhado nesse feriado ou feito o feriado em casa. Então veja bem, essa comunicação também de 48 horas, né? O feriado religioso precisa, num decreto, na medida provisória, precisa da concordância do empregado, feriado religioso, né? E esse feriado, essa antecipação de feriados, se caso ele trabalhar, como se ele estivesse trabalhando, ele poderá compensar isso futuramente no banco de horas e vice-versa, né? Essa é a posição. Número 5, banco de horas. Banco de horas, como eu havia alertado a possibilidade no outro vídeo, também foi colocado aqui o banco de horas especial, que é o banco de horas em razão desse período de calamidade, que é o banco de horas em caráter negativo, né? Então o funcionário já sai como um banco de horas, não, se afasta da empresa e fica devendo horas para a empresa, né? Então a empresa continua pagando o seu salário normal, porém ele está devendo horas para a empresa. Quando acabar o período de calamidade, ele vai ter que compensar até 2 horas por dia e no período de 18 meses, um ano e meio aí para compensar esse período e vice-versa. Suspensão da exigência administrativa e segurança do trabalho, artigo 15. O que acontece? Fala que exames médicos ocupacionais poderão ser suspensos, exceto os demissionais, né? Mas com alguma previsão também, trazendo a exceção da exceção. Vamos lá. O prazo fica suspenso, não precisa ter essa obrigatoriedade dos exames médicos ocupacionais, mas acabou o período de calamidade, tem que ser feito esses exames em 60 dias. Se houver risco à saúde ocupacional, o médico relatar e apresente risco com a prorrogação, não tem jeito, tem que fazer esses exames. E a exceção da exceção, artigo 15.3, parágrafo 3º, que o exame demissional ele poderá também ser dispensado caso tenha algum exame ocupacional feito no empregado há pelo menos 180 dias, ou seja, 6 meses. Então, se o empregado tiver já feito um exame ocupacional no mínimo 6 meses atrás, já está válido, não precisa se fazer exame demissional para dispensar ele. Vamos ter fé que essas não será a parte aí que as empresas observarão, porque
Num momento de crise difícil como esse, a dispensa é o último caso que a gente está pleiteando aí, porque sabe como vai ficar a situação dos funcionários. Vamos lá. Ponto artigo 18. Primeiro eu vou explicar o ponto, depois eu vou relatar minha opinião, tá? Artigo 18. Do direcionamento do empregado para a qualificação. A possibilidade, por até 4 meses, de suspender o contrato de trabalho para o profissional participar de um curso de qualificação online que será oferecido pela empresa. Parágrafo 1º, inciso 1, não dependerá de acordo ou norma coletiva. Parágrafo 2º, o empregador poderá conceder ajuda compensatória mensal com valor livremente definido entre empregado e empregador. Parágrafo 3º, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador. Isso é o que diz aqui o ponto 6 do direcionamento do trabalhador para a qualificação, artigo 18. Gente, esse ponto aqui é a pior aberração que essa medida provisória trouxe. Isso aqui está tentando dar um nó, está tentando passar a perna nas medidas, porque isso nada mais é do que uma redução do salário e também da jornada de trabalho de uma maneira diferente. Por que eles colocam aqui? Não depende de acordo ou convenção coletiva. Por quê? Porque eles sabem que a Constituição Federal fala para reduzir salário e para reduzir a redutividade salarial. E a questão também da jornada de trabalho precisaria do acordo ou convenção coletiva, participação do sindicato. Tirou fora. Ou seja, resumo aqui da ópera. É como se o trabalhador ficasse 4 meses em casa sem receber nada. Sem receber salário e sem receber benefício. Mas Felipe, está escrito aí que poderá conceder ajuda. Poderá. O poderá não deverá, a empresa não deve pagar. E também fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pela empresa. Ou seja, se a empresa não quiser, ela não dá. Então isso é uma maneira de safar a questão aqui, onde o governo deixa a cargo da empresa deixar o funcionário sem salário algum, sob a justificativa de curso. Pelo amor de Deus, no meio de uma calamidade pública, quem é que vai fazer curso? Pelo amor de Deus, online ainda, que o curso custa R$100. Compra um cursinho de R$100, distribui o CD para todo mundo, para todos os funcionários e está sossegado. Então, empresa, pelo amor de Deus, você que está assistindo esse vídeo, sabemos que tem essa previsão aqui na medida provisória, mas não faça isso não, pelo amor de Deus. Vocês que são humanos, que sabem como o funcionário vai precisar de algum tipo de ajuda, não entre por esse caminho não, porque esse caminho aqui é o pior caminho. Isso aqui mostra que o governo não quis ajudar a empresa, porque temos 2 bilhões de fundo eleitoral, temos outros fundos e o governo não libera para as empresas, mas ele quer tirar aqui do funcionário. Então ele quer autorizar a empresa a fazer maldade para o funcionário, tá? Porque no meio de calamidade pública ninguém vai fazer curso não. Isso aí é uma aberração trazida aqui, meu ponto de vista, tá bom? Não estou discordando de todas as medidas daquela medida provisória, mas esse ponto aqui é uma aberração. E depois, vamos lá, seguindo. Diferimento do recolhimento do FGTS. Beleza, suspensão das competências de março, abril e maio, né? Que é para ser pago em abril, maio e junho. Suspendeu, beleza? A empresa pode não pagar agora esse FGTS, mas ela vai ter que pagar, né, posteriormente. Vai dar um fôlego aqui para ela nesse momento, para ela poder se recuperar aí, ó. Independente de número de empregado, regime de tributação, natureza jurídica, ramo de atividade e de adesão prévia. Então, independente de qualquer motivo, ela vai poder aí pagar depois, e ainda de forma parcelada. Se ela não cumprir a forma de parcelamento, ela vai correr também juros e multa, porque, né, ela não vai incorrer se ela fizer certinho. Adiar no prazo, ela pagar de forma parcelada, beleza. Mas se ela, depois que fez isso, se ela atrasar, ela tem juros e multa. E ela tem que comunicar essas informações, declarar essas informações até dia 20 de junho de 2020. Então, se você, empresa, quer suspender esses pagamentos de FGTS para os funcionários, comunique até 20 de junho de 2020, segundo aqui a medida provisória. Vamos indo para o final. Aqui é o seguinte: as medidas trazidas já foram faladas, agora tem as disposições, outras disposições finais. Artigo 26.
né? Permitiu que o estabelecimento de saúde, mediante acordo individual, né? Mesmo com atividades insalubres e jornada 12/36, prorrogue a jornada de trabalho, permitiu esse acordo, né? E aí poderá ser compensado esse período a mais que o trabalhador fez de saúde até 18 meses após o encerramento da calamidade. Se não for cumprido essa compensação, vira horas extras, tá? Artigo 29. Esse caso aqui também é uma coisa muito difícil aqui da gente entender como que eles conseguem trazer isso, porque, volto a dizer, aqui nesse vídeo não é em pró trabalhador nem em pró empresa, é em pró a gente trazer um equilíbrio, tá? Porque, como eu falei, não tem guerra de braço, aqui a gente tem que ter um equilíbrio. Aí o artigo 29, disposições finais, trouxe: os casos de contaminação do Covid-19 não serão ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Oh, pelo amor de Deus, você tem uma empresa que tem 50, 100 funcionários, está todo mundo unido, todo mundo trabalhando, e aí você vai conseguir comprovar da onde veio o vírus em você? Você vai conseguir saber da onde saiu esse vírus e você vai falar que não foi na empresa? Você tem que comprovar para ser constatado como ocupacional? O que é isso, pessoal? Constatar como ocupacional? Constatar como ocupacional é que a empresa tem responsabilidade sobre aquele funcionário. Ele tem estabilidade no trabalho. Ele tem como ter uma segurança naquele período que ele está doente. E aí coloca aqui que não é constatado, salvo se você comprovar. Como que você comprova isso? Como que você vai falar que foi pego pelo patrão que viajou na Europa? Você não sabe de onde veio. E outra, mais do que isso, o Ministério da Saúde fala que agora tem a contaminação comunitária. Piorou ainda, você não tem ligação com uma pessoa ou outra. O negócio simplesmente acontece. Mais um ponto que eu acho um ponto terrível dessa medida provisória do governo, que tem alguns pontos, beleza, acertados, tem alguns pontos que, pelo amor de Deus, não sei como que consegue pensar assim. E o artigo 34, finalizando, quem recebe benefício previdenciário, pensão por morte, aposentadoria, auxílio reclusão, né, auxílio acidente, auxílio doença, eles teriam a direito a receber o abono anual, certo? Tem direito, segundo o artigo 40, Lei 823/91. E eles vão permitir aqui com essa medida provisória que paguem em 2 parcelas isso aí, parcelado. Tá aí tudo bem. Agora aqui, disposições finais, acabou. Convalidou as medidas que as empresas praticaram até 30 dias atrás contra o coronavírus, que não vai contra essa medida provisória. Isso aqui nada mais é que o governo falar assim: eu demorei para fazer alguma coisa, e as empresas que já praticaram alguma coisa aí que foi nesse mesmo sentido, ó, beleza, está convalidado, tá aceito. Mesmo antes de ter norma, antes de essa norma precária, provisória, que é uma medida provisória, tá aceito. Tudo que fizeram arbitrariamente lá atrás, mas está nesse norte, está nesse sentido, antecipou as férias, tá tudo certo. Acaba que não tem prejuízo também algum, né, porque está aqui, mas mostra só uma incapacidade. O governo relatando aqui, confessando que ele deveria ter feito isso aqui há tempo atrás e não fez, e agora está tentando remediar e proteger os atos praticados lá atrás. Pessoal, é o seguinte, acabou aqui. Medida provisória, ela tem prazo para virar lei, mas vamos ter fé que antes desse prazo dela virar lei, esse estado de calamidade já passe, né? Agora, eu quero falar com você, empresas principalmente. Aqui nós temos diversas ações, diversas garantias, diversas medidas, mas eu peço a vocês, por um caráter humanitário, que vocês olhem as medidas menos gravosas aos funcionários. Por favor, pelo amor de Deus, esse momento é humano. Esse momento aqui não é de deixar o outro em apuros para salvar a economia, não. A primeira a gente salva as vidas. Então, pelo amor de Deus, vejam férias coletivas, vejam férias individuais, banco de horas, sabe? Tudo que vai garantir para o funcionário também, que ele não fique em total prejuízo. Essa medida aqui de curso online, pelo amor de Deus, quem é que vai fazer curso em plena calamidade? Como que vai acontecer isso? O cara vai estar passando fome dentro de casa e está na internet, pagando internet para assistir curso? Como que acontece isso?
É uma medida imbecil, para não falar outras coisas. Então, empresas, olhem um caráter humanitário para os seus funcionários, e funcionários também sentem com as empresas, tente, na medida do possível, ajudar, seja colaborador também. Não adianta só ser requisitor, seja colaborador, tome posições aí que vai ajudar a empresa também, porque ela está desesperada. Os empresários todos estão desesperados, é natural. Agora, não adianta fazer medidas forçadas aqui para tentar remediar as coisas. O que a gente precisa é de que todo mundo fique bem, de saúde, para que depois a classe trabalhadora movimente o comércio, movimente o negócio. Não adianta as pessoas doentes ou mortas, que não vai adiantar. E o que a gente precisa também é de auxílio para as empresas, o governo. Então, o que o governo fez? Autorizou a empresa a fazer algumas medidas contra o trabalhador. Ele mesmo não liberou nenhum orçamento aí para os empresários. Ou liberou, eu não vi. Não liberou nenhum orçamento. Tá errado também, né? Mas tudo bem. Venho aqui falar com vocês a respeito dessa medida. Vamos ficar atento novamente. Espero poder ter ajudado. O vídeo ficou um pouco longo, mas pessoal, é isso mesmo. Vamos tentar de maneira lógica e também de maneira ponderada, a gente traçar algumas medidas, os empresários e os funcionários, para que todo mundo fique bem, tá bom? E até já, vocês que foram, que estiveram assistindo até aí, compartilhe se foi interessante para vocês, comente, porque a gente vai conseguir, dessa forma, com informações precisas e corretas, ajudar toda a população. Até mais!